Olá, na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da termodinâmica e para aquilo analisaremos a segunda lei da termodinâmica. Valerá a pena relembrar o conceito de calor, fato experimental que foi mostrado por James Prescott Joule mediante a experiência de mostrar a equivalência do calor como uma manifestação de uma energia ou ao calor equivalente a uma energia mecânica. E esse experimento pictórico mostra que as massas descendo farão com que esse movimento das pás aumente a temperatura da água como consequência de uma transferência de energia existente entre a diminuição da energia potencial gravitacional dessas massas e um acréscimo dessa temperatura como consequência de uma energia transferida, e nesse caso um calor que, portanto, expressa-se ou mostra-se experimentalmente mediante um acréscimo de temperatura. Também poderia ser visto de uma forma mais animada, nesse caso uma simples massa descendo e a temperatura incrementando-se ao mexer essa massa, essa corda e as pás que estão imersas dentro da água. Mas a energia potencial gravitacional tem uma expressão bem conhecida: massa vezes gravidade vezes a diferença de altura dessa massa, que mudou a sua posição vertical. E a energia cinética é a energia associada ao movimento, ou seja, que nesse caso particular do experimento de Joule, mostra-se que a variação da energia mecânica faz com que essa massa de água se esquente. Será equivalente a ter um fogo na parte de baixo e transferir a sua energia térmica para a massa de água e, portanto, esquenta-se. Registra-se esse incremento de temperatura mediante o termômetro. Essa será a equivalência. Mas será que o sentido contrário poderia acontecer? Ou seja, que na hora de pôr fogo sobre essa massa, incrementando a sua temperatura por obra da massa e do calor, essas pás começarão a se mexer, a se movimentar e conseguirão elevar essa massa? É uma boa pergunta, mas poderia acontecer? A resposta é associada com o tópico do dia de hoje. Qualquer dispositivo que transforme calor parcialmente em trabalho ou em energia mecânica denomina-se máquina térmica e é uma das propostas que foi primeiramente realizada na história por Heron de Alexandria, quem desenhou um aeolípile, ou seja, esse dispositivo que tinha na parte interna água e esquentava-se, e na hora de esquentar-se a água transformava-se em vapor de água e esse vapor saía por esses bicos, fazendo que esse jato começasse a movimentar essa esfera, e essa esfera criava-se movimento, ou seja, o calor transforma-se agora em movimento. Essa foi a primeira máquina térmica proposta na história no Antigo Egito por Heron de Alexandria. Mas como aproveitar esse movimento gerado? Como fazê-lo útil, não simplesmente para deslumbrar ao seu público, mas como poderlo aproveitar de tal forma que esse movimento sirva para elevar uma massa? Quais são os princípios físicos para poder fazer esse dispositivo? E para aquilo houve que passar bastante tempo, até que em 1679 o físico francês Denis Papin, mediante a ajuda do matemático e físico alemão Gottlieb Leibniz, bem conhecido pelo cálculo integral, obteram ou desenharam por primeira vez na história uma panela de pressão. Parece muito banal, no nosso dia a dia usa-se muito a panela de pressão, mas foi a primeira vez que conseguiu-se vedar e, portanto, armazenar o gás e aumentar a pressão dentro desse fluido, que justamente hoje em dia usamos a panela de pressão para fazer a cocção dos alimentos muito mais rápido e para tentar amolecer os grãos para ficar bem mais saborosos na hora de comê-los. Mas Denis Papin desenhou também um pistão a motor, e esse pistão justamente é com esse princípio: esquentando essa massa de água, a massa cria vapor, o vapor tenta dilatar-se e movimenta esse êmbolo para cima. Mas o dispositivo era tão precário que demorava muito tempo até ser resfriado para voltar e descer esse êmbolo. Ou seja, foi uma primeira proposta de movimento linear com uma força associada a esse vapor, e essa força vem justamente do acréscimo de temperatura, mas era um motor muito precário. Nesse caso, houve que esperar muito ou algum tempo depois, até 1712, até que o inglês Thomas Newcomen converteu ou inventou o primeiro motor atmosférico.
nesse caso, uma representação à esquerda pictórica e uma animação à direita, e atmosférico significa que a única diferença de pressão está associada com a atmosfera, ou seja, essa massa de água esquentando-se, esse vapor criando-se, faz com que expanda-se esse pistão. Só que na parte superior, esse pistão expande-se em contra da pressão atmosférica, aberto esse êmbolo até a atmosfera. A hora de resfriá-lo com essa massa de água que desce, essa massa de gás dilatado ou expandido contrai-se. E, portanto, o próprio motor desce, demorando tempo e voltando a esquentá-lo para poder expandir de novo o êmbolo, ou o pistão. Demora bastante, pouco eficiente, pouco útil, mas ainda assim foi um dos primeiros motores que pelo menos forneceu uma maior força para levar objetos. Foi uma primeira proposta. Até que em 1811 o inglês James Watt inventou o primeiro motor de alta pressão. Nesse caso não há diferença de pressão com a atmosfera, usando a própria pressão criada pela água, pela massa de gás, aonde encanava-se esse gás para expandir uma das cavidades e posteriormente, mediante as válvulas, expandir a cavidade oposta. E o vapor, já resfriado, ia para o reservatório, esfriando-se com essa água. E uma das perguntas importantíssimas associada ao curso completo é por que usava um volante de inércia. Por mais que criava esse movimento linear mediante essa alavanca, consegue-se transformar esse movimento linear em movimento angular. Mas para que usar um volante de inércia? A seguir, ver-se a porquê. To convert this linear motion to rotational motion, we need a crankshaft and connecting rod. We have turned this piston cylinder on its side, so atmospheric pressure can no longer force the piston back down, so we need to use steam on the return stroke. This requires a control valve to control when the steam enters and leaves each side of the cylinder. The valve is controlled by a cam. The steam engine is now working on both strokes of the engine, improving its efficiency and power, but piston engines like this do not produce constant torque. They'll pulsate in speed and torque during a single cycle, like this. This can cause vibrations and jerky movement. We can reduce this with the use of a flywheel, which stores rotational energy with inertia and evens the torque out. It's essentially a mechanical battery. Ou seja, que, mediante esse princípio, pode-se transformar movimento linear em movimento angular amortecido em um valor médio muito mais simples. Tempos depois, essa primeira noção foi transformada para fazer algo mais útil no nosso dia a dia, ou no dia a dia de 1812, onde o inglês Matthew Murray inventou a primeira locomotiva, a Salamanca, uma locomotiva onde esse volante de inércia estava preso ou estava disposto na superfície de contato com os trilhos, que são as rodas. E nesse caso, esse volante de inércia transformou-se numa roda. Para quê? Para impulsionar qualquer mercadoria, qualquer carregamento ao longo desse trilho. E essa Salamanca, sendo a primeira locomotiva, o uso de um motor térmico para impulsionar as mercadorias. Como poder regular a pressão criada dentro dessa caldeira, desse vapor de água que desejaria explotar a caldeira, mas como poder controlá-la de uma forma automática? A resposta veio justamente por James Watt, quem desenhou o regulador automático. Esse dispositivo que observa-se nessa animação que está girando, e mediante um princípio físico que chama-se a conservação do momento angular, quanto aumentava seu giro, implicaria que
haveria que fechar a sua válvula, está girando muito mais rápido. Portanto, diminuindo a válvula, ou fechando a válvula, menos quantia de gás passava aos pistões. Quando a quantia de gás era pequena, implicando que uma diminuição desse movimento angular faria com que a regulagem seja de uma abertura e, portanto, mais gás entraria aos próprios pistões. Dessa forma, automaticamente, regulava-se que a pressão seja a ideal sobre os pistões. E dessa forma, as locomotivas funcionam de maneira automática essa regulagem. Mas há uma pergunta por fazermos. Se as locomotivas eram tão boas, por que grande parte do calor criado perde-se para o ambiente? Se essa imagem térmica nos permite mostrar a fonte térmica da locomotiva é a caldeira, na parte inferior da parte traseira. Ou seja, onde estão os lenhos e o carvão. Nessa parte tem a massa de água fervendo, o gás na parte superior e os pistões que recebem esse gás a uma temperatura altíssima. Mas esse gás expande-se e o próprio vapor sai pela chaminé. Mas como poder relacionar essa informação com a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica nos permite relacionar a variação da energia interna, o calor absorvido cedido pelo sistema e a quantidade de trabalho realizado ou feita sobre o sistema. Dessa forma, a primeira lei da termodinâmica expressa-se como a variação da energia interna equivalente à quantidade de calor, adquirido menos a quantidade de trabalho realizado, mas há que denotar os sinais, pelo fato que o calor, quando é cedido para o sistema, significa absorvido. Quando o calor é absorvido pelo sistema, o calor significa que entrou e, portanto, o sistema esquenta-se, implicando, mediante a conservação da energia, que essa energia deverá ser positiva, ou seja, o calor. Quando o sistema cede calor, fornece calor para o ambiente, diminuindo a sua temperatura, implica que diminui a sua energia e, portanto, essa quantia de calor será negativa, saindo do próprio sistema. Quando o trabalho feito é realizado sobre o sistema, significa que alguma máquina ou alguma pessoa deverá fazer o movimento para que o sistema experimente esse trabalho feito sobre si. Mas quando o próprio sistema termodinâmico realiza o trabalho, ninguém tem que fazer nada. Simplesmente o sistema o fará e, portanto, o trabalho é aproveitável. Nesse caso, é um trabalho positivo. E as máquinas térmicas funcionam mediante esse princípio, só que há que definir o que significa os regimes de trabalho. Nesse caso, ou regimes, ou mais especificamente os reservatórios, de onde absorve esse calor e para onde cede a parte de calor que não foi aproveitada, porque, como vimos na locomotiva, grande parte do calor é aproveitada, mas outra parte dissipa-se para o ambiente. E nesse caso, define-se um reservatório térmico de alta temperatura como sendo essa fonte, como sendo algo ideal, de onde a máquina térmica absorve calor a uma temperatura alta, mas essa cedida de calor desse ambiente, supondo idealizado, sempre será constante, mantendo a sua temperatura constante e a mesma quantia de calor absorvido ou cedido por esse reservatório térmico será uma constante. A máquina térmica realizará um trabalho, uma quantia de trabalho em relação ao seu desenho, em relação ao seu ciclo de funcionamento. Mas outra parte desse calor absorvido que não foi conseguido transformar-se em trabalho será cedido para o ambiente, um ambiente que chama-se um reservatório térmico de baixa temperatura, ou seja, fornece parte do calor que absorveu, que não conseguiu transformar em trabalho, só que a uma temperatura inferior. Se o princípio do funcionamento da máquina é cíclico, nesse caso, como se representa entre esses 4 estágios, da parte 1 para a parte 2, o estágio A, o processo B, o processo C, até o processo D finalizar justamente no mesmo estado termodinâmico inicial, mediante a primeira lei da termodinâmica, teria-se que a variação da energia interna, justamente por voltar ao mesmo estado inicial, será equivalente a zero, implicando que todo o calor absorvido pela máquina seja equivalente à quantidade de trabalho realizado pela máquina. Isso é um
contraditório, porque no nosso dia a dia não existe aquilo, não existe uma máquina térmica onde todo o calor do carvão seja transformado por completo em movimento e, portanto, não tenha desperdício algum de energia. Isso não se observa numa locomotiva. O que realmente observa-se é que não tem uma eficiência ou um ganho completo do 100%. Mas uma máquina térmica é mais ou menos o que veremos hoje em dia. Ou seja, que se expressa-se não o calor, como tinha se mostrado anteriormente, não é esse calor aqui puro absorvido pela máquina, mas é o calor expresso como sendo, mediante a lei da conservação da energia, o calor absorvido pelo reservatório de alta temperatura transforma-se em trabalho e cede-se para o ambiente com o valor absoluto para dizer que um módulo do calor que sai, por mais que seja negativo, mas um módulo dessa energia que sai, a quantidade de energia realizada e a quantidade de energia cedida será equivalente ao calor absorvido. Ou seja, que se expressa o trabalho como sendo a diferença dos calores, nesse caso o valor absoluto do calor cedido, agora sim teria relação com a primeira lei da termodinâmica, sendo esse termo completo o calor, mas nesse caso é a diferença dos calores, ou seja, que há que definir a eficiência térmica das máquinas como sendo uma razão entre a quantidade de trabalho que a máquina poderá realizar em relação aos seus recursos termodinâmicos disponíveis, ou seja, os recursos são a quantidade de calor que poderá absorver desse reservatório quente. Nesse caso, a quantidade de trabalho que pode fazer em relação a esses recursos que poderia receber. E nesse caso, define-se essa razão como sendo a quantidade de trabalho em relação ao calor absorvido pelo reservatório de alta temperatura. Substituindo o trabalho como sendo a diferença entre os calores, tem-se que a eficiência, que é uma escala, é uma informação numérica, é uma informação que não tem unidades algumas, por ser uma razão de energia por energia, é um número que será equivalente entre zero, ou poder se expressar entre zero e a unidade. Por quê? Porque se todo o calor absorvido for se transformado em trabalho, significa que não há calor cedido e, portanto, esse numerador, não há quantia de calor que seria cedido para o ambiente frio, ou reservatório frio. Portanto, a máquina transformou tudo o que recebeu em trabalho útil, uma máquina muito eficiente, uma eficiência de 1, ou seja, equivalente multiplicada por 100, de 100%. Mas nesse caso específico, as máquinas, é algo muito hipotético que isso aconteça, nunca, jamais acontecerá, e portanto, a quantia de calor rejeitado sempre estará presente, e esse fracionário nos mostrará que será um número inferior a 1, ou seja, que toda máquina térmica tem uma eficiência inferior ao 100%. E para aquilo comecemos fazendo um exemplo onde diz que o motor de gasolina de um caminhão grande consome 10.000 joules de calor e realiza 2.000 joules de trabalho mecânico por cada ciclo de funcionamento. O calor é obtido pela queima da gasolina, cujo calor de combustão é equivalente a 5 vezes 10 a quarta potência joules por grama. E nesse caso, entra a primeira pergunta: qual é a eficiência térmica dessa máquina? E B, qual é a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo? E para aquilo comecemos expressando ou esquematizando uma máquina térmica, aonde a sua eficiência expressa-se como a razão do trabalho realizado pela quantia de calor que consegue absorver para realizar esse trabalho. Nesse caso, 2.000 joules dividido por 10.000 joules, lembrando que as unidades de kilojoules, ou nesse caso o prefixo 1000, kilojoules dividido por kilojoules implica que seja a eficiência térmica o número adimensional, equivalente para esse caso particular a 0,2, e portanto a quantidade de calor
que seria rejeitada poder ser calcular mediante a quantidade de calor que foi absorvido e a quantidade de trabalho que foi realizado. Dessa forma, tem-se que o módulo do calor rejeitado será equivalente a 8.000 joules. Isso implica que é uma máquina pouco eficiente, ou seja, que sempre aproveita o 20% para realizar trabalho útil e rejeita o 80% ao ambiente, mediante movimento mecânico, mediante o próprio barulho, mediante esquentar as peças desse motor de combustão interna. Como observa-se nessa imagem, esquenta-se demais. Para onde vai essa energia? Para o próprio ambiente, como sendo o calor transferido ao ambiente. Ainda assim, vale a pena analisar que a máquina de combustão interna foi proposta por esse engenheiro alemão Nikolaus August Otto, um engenheiro alemão criador do motor de combustão interna. A ideia era fazer a explosão, ou a proposta inicial era fazer de maneira controlada a explosão do combustível dentro de uma recâmara, fazendo a movimentação do pistão, aproveitando esse movimento vertical e transformando-o em movimento angular, o movimento rotacional. Nesse caso, uma máquina de combustão interna, hoje em dia, conhece-se como sendo a máquina de Otto, aquelas que funcionam com gasolina ou com álcool. E a grande maioria dos veículos familiares, dos veículos do comum, funciona mediante esse princípio, mediante esse funcionamento. A máquina de combustão interna a gasolina, que tem 4 tempos que caracteriza o seu funcionamento. Tem o primeiro tempo onde a mistura de ar com combustível entra, posteriormente uma compressão, a vela faz a faísca e, portanto, tem a fuga ou a saída dos gases que já saíram da explosão, os gases que não funcionam mais para ser a combustão. Mas esse princípio, ou esses ciclos, que bem caracterizam o motor de combustão interna, nos mostra que poderia ser expresso mediante um diagrama de pressão versus volume dessa forma. Há um momento em que, de forma ideal, não existiria trabalho realizado, justamente porque abre e volta nesse diagrama, ou seja, onde a válvula de admissão abre-se e volta e a pressão do próprio gás dessa mistura existente será a pressão atmosférica, a menos que exista a compressão, a faísca faz a explosão, depois vem essa expansão e posteriormente essa diminuição de pressão quando a válvula de exaustão abre-se para permitir a saída dos gases após a combustão. E dessa forma idealizada, poder-se caracterizar muito melhor o processo que a grande maioria dos motores de combustão interna que funcionam com gasolina realiza. É um processo que caracteriza-se mediante 2 transformações de gases, ou seja, uma compressão adiabática, uma expansão adiabática, quando o pistão diminui seu volume, quando o pistão expande-se rapidamente. Posteriormente, um processo isocórico, quando a faísca faz o destello e, portanto, a combustão acontece, e um processo isobárico, quando a válvula de exaustão abre-se e todo o gás sairá para o ambiente, e poder-se caracterizar mediante uma relação de compressão, mediante esse R, que simboliza que o volume maior atingido pelo pistão quando está o êmbolo na posição mais baixa será equivalente a algum número maior que o menor volume existente. Poderia ser 8, poderia ser 12, ou seja, que o gás comprime-se de 12 para uma unidade de volume ou de 8 para uma unidade de volume. E dessa forma, conhecendo essas informações e conhecendo o calor específico, a pressão e o volume constante desse gás que puder se modelar como sendo um gás ideal, onde a quantidade ou o calor específico expressa-se como a razão da quantidade de calor que N mols de um gás ideal necessita para aumentar a sua temperatura. E poder-se expressar a quantidade de calor que esse gás ideal necessitaria para absorver dessa transição ou essa transformação isobárica, aumentando a sua temperatura abruptamente e diminuindo a sua temperatura abruptamente, rapidamente. Mas também é um processo que acontece quando
existe a explosão e quando existe a abertura da válvula de exaustão. Ou seja, que há uma quantidade de calor absorvido, portanto, será um incremento de temperatura e um calor positivo, e um calor negativo quando há uma diminuição da sua temperatura do gás dentro do próprio pistão. E define-se a eficiência, para esse caso específico, a eficiência termodinâmica, como sendo a soma dos calores, nesse caso o valor absoluto do calor, mas considerando como sendo negativo, portanto será a soma, dividido pela quantidade de calor que tem de recurso. Nesse caso, substituindo essas informações e simplificando o número de mols, pois será independente da quantia de gás e independente do calor específico a volume constante, como observa-se nessa imagem, a volume constante nas transições isobáricas, tem-se que o processo termodinâmico, por outro lado, nos permitirá relacionar as temperaturas. Nesse caso, um processo termodinâmico adiabático de compressão e de expansão. Essa variação de temperatura entre o ponto A e o ponto B, ou dos pontos termodinâmicos A e B, e posteriormente C com D, onde tem-se o fator gama relacionado ao gás ideal. E dessa forma, poder-se isolar ou expressar as temperaturas e, mediante passos algébricos simples, obtém-se que a eficiência termodinâmica do motor de combustão interna expressa-se como sendo 1 menos esse fracionário. E esse fracionário dependerá da razão de compressão do pistão, ou seja, que quanto mais diminua o seu volume de 15 unidades de volume para 1 na compressão, quanto maior seja essa informação, menor será esse fracionário e, portanto, maior será, mais próximo a 1, será a eficiência termodinâmica do motor de combustão interna. A ideia sempre será aumentar o fator de compressão. Infelizmente, isso não se consegue fazer pelo fato da mistura do combustível, pois na hora de comprimi-lo diabaticamente a sua temperatura aumenta abruptamente e a gasolina é muito volátil, portanto poderia explodir antes do tempo justo da vela fazer a faísca. Mas para o caso específico do ar, bem comum no nosso dia a dia, o fator gama, se consideramos o ar como sendo um gás ideal, tem um fator gama de 1,40. A razão de compressão de um motor de combustão interna a gasolina comum é de 8 para 1, implicando que a eficiência termodinâmica seja equivalente a 0,56, ou seja, só 56% da energia química ofertada ou oferecida pelo combustível será transformada em movimento mecânico. Mas isso não acontece. Esse valor é muito grande, é valor fictício, pelo fato que o ciclo do motor Otto real não necessariamente é dessa forma anterior, é bem mais complicado, é quase adiabático, quase isobárico a explosão do combustível e quase adiabático nessa expansão, e sempre tem as perturbações, o atrito existente entre a membrana com esse pistão, ou entre o cilindro com o pistão, por isso usa-se o lubrificante. Também tem as oscilações, as vibrações, a criação de calor e transfere-se o calor para as peças do motor e o motor, portanto, dissipa essa energia. Isso implica que a eficiência termodinâmica de 56% veja-se diminuída. Por outro lado, uma máquina muito boa, uma máquina que foi proposta por um engenheiro alemão, um engenheiro mecânico, Rudolf Christian Karl Diesel, quem inventou um motor que funcionasse sem vela e que funcionasse com qualquer óleo existente na natureza, não necessariamente óleo mineral, o óleo do petróleo, nesse caso com óleo vegetal, que era a proposta inicial. É um motor tão versátil que usa-se na aviação, nas turbinas, em veículos, em ou usinas elétricas para criar eletricidade com motores gigantescos, em locomotivas a diesel, na navegação, os barcos gigantescos que levam as mercadorias ou portas-containers, mas não tem uma vela. Esse é o princípio por trás. E como funciona esse motor diesel? Esse motor que tem um processo cíclico, mas que é muito similar ao
ao motor de Otto, que é para a gasolina ou álcool? A resposta está associada com esse dispositivo, que chama-se um injetor. E esse injetor borrifa o combustível, que nesse caso é um óleo. Poderia ser o diesel do petróleo. Bom, se chama diesel do petróleo em honra a Rudolf Diesel. Mas seria esse combustível derivado do petróleo ou poderia ser qualquer óleo que esteja purificado e que permita ser usado como combustível. E o motor diesel idealizado representa-se mediante essa compressão e expansão adiabática. Posteriormente, tem um estágio de uma expansão isobárica, mantendo a mesma pressão, pelo fato que quando o pistão começa a descer dentro do próprio cilindro, o injetor borrifa o combustível e, portanto, mediante esse calor ou mediante esse aumento de temperatura tão grande existente nessa compressão adiabática, o próprio óleo começa a fazer a ignição, explota automaticamente, como consequência uma altíssima temperatura dentro do próprio pistão. E mostra-se, não veremos em detalhe, mas mostra-se, se alguém deseja ter ou tem curiosidade, perguntem-me, mostra-se que a eficiência do motor diesel é muito similar ao motor de Otto. A principal diferença está associada com esse fator, relacionado com alfa. Alfa faz alusão a essa mudança de volume existente nesse processo isobárico, pois quanto maior seja o volume em aumentar em relação a essa injeção do combustível, menor será a eficiência que poderia ter a máquina do ciclo de diesel. Mas o ciclo diesel também não é ideal, também tem as suas perturbações, vibrações, perdas com relação ao ambiente e, portanto, o mais eficiente seria analisar, o mais correto, seria analisar o comportamento modelado da direita nesse processo cíclico representado no diagrama de pressão versus volume. A outra máquina térmica que hipoteticamente poderia funcionar nos veículos, não obstante, nos veículos necessita-se que a potência seja imediata, ao instante, por mais que não seja eficiente, mas que forneça essa potência ao instante, seja muito poluentes, mas que seja ao instante. Essa máquina é uma máquina de expansão múltipla, desenhada no século XIX, ou seja, que nesse caso seria um gás que entraria, expande esse pistão, ainda se o gás está quente, após a expansão, e aproveita-se entrando num segundo pistão com uma maior área para criar uma maior força descendente do pistão e saindo, rejeitando esse gás que ainda está quente, mas não tão quente como entrou nessa segunda câmara, e portanto entrando num terceiro pistão de maior área para criar uma maior superfície e tendo uma maior força ou uma força equivalente aos dois anteriores e resfriando esse gás para posteriormente sair ao ambiente. Seria a maneira de aproveitar o máximo possível o próprio gás que expande-se em estágios. Mas nos motores não se tem essa opção. Necessita-se a potência imediata, ao instante. E para aquilo usa-se um dispositivo que chama-se o turbocompressor, onde a ideia é fazer a injeção do ar que entra a esse cilindro, a esse pistão, com uma pressão maior que a pressão atmosférica, mediante a compressão do ar antes de entrar. E funciona, é o princípio por trás desse turbocompressor, que funciona mediante o gás de escape, que ainda tem uma boa temperatura e está com uma maior pressão que a pressão atmosférica, faz movimentar na parte interna uma minúscula turbina e, portanto, essa turbina ligada a um eixo faz com que a outra cavidade, o outro pedaço desse turbocompressor, comprima o ar do ambiente, resfriando-o mediante esse radiador para posteriormente fazendo a entrada dentro do pistão e aproveitando um maior ganho e fazendo com que o motor seja mais eficiente. As turbinas se usam no nosso dia a dia para criar eletricidade. É uma máquina térmica onde o gás expande-se por estágios, aproveitando para a criação de eletricidade, como observa-se nessa animação ou como mostra-se nessa imagem, uma turbina fechada, e o que tem por dentro da turbina são esses conjuntos de pás. Haverá alguma forma de determinar a máquina
determinar a máxima eficiência de uma máquina térmica? É uma ótima pergunta. Como poderla responder? A resposta veio associada com uma noção teórica proposta por Nicolas Leonard Sadi Carnot, um físico, matemático e engenheiro francês, quem propôs um ciclo de funcionamento de uma máquina térmica idealizado mediante processos quase estáticos, ou seja, mediante processos reversíveis. E dessa forma, um processo reversível deveria ser o máximo controlável. Ou seja, que entre duas expansões adiabáticas, ou mediante dois processos adiabáticos, existiria uma compressão e uma expansão isotérmica. Nesse caso, teria que ser uma expansão e uma compressão isotérmica e dois processos rapidamente realizados adiabaticamente, onde não há transferência de calor. E dessa forma, teria que ser, teoricamente, o controle sobre a máquina entre dois reservatórios de temperatura, uma isoterma que caracteriza a maior temperatura do reservatório quente e outra isoterma que caracteriza a temperatura do reservatório frio, ao qual o calor será cedido. E para esse caso particular, igual que o caso anterior, tem-se que a eficiência da máquina de Carnot, que expressa-se como sendo 1 menos S fracionário, para o caso particular desse funcionamento cíclico dessa máquina que funciona nessas duas transformações, isotérmica e adiabática, mostra-se que o calor será associado à temperatura na escala Kelvin de cada uma dos reservatórios. Ou seja, que quanto maior seja a temperatura em Kelvin do reservatório quente, maior será a eficiência, pois o fracionário torna-se muito pequeno. E quanto mais baixa seja a temperatura do reservatório frio, maior será a eficiência, pois menor será o fracionário. E o princípio do ciclo de Carnot, nessa animação, poder-se observar de maneira pictórica. Não obstante, leva muito tempo em realizá-lo. O processo termodinâmico a temperatura constante, um processo isotérmico, amerita um controle tempo inteiro. E dessa forma, esse tempo cresceria bastante para realizar essa expansão isotérmica ou essa compressão isotérmica para que seja uma absorção do calor controlada a temperatura constante e uma cedida de calor e diminuindo a sua temperatura até ter essa temperatura do reservatório frio de forma controlada, cedendo o calor a uma temperatura constante, faz com que seja uma máquina muito boa, mas que leve muito tempo em realizar o seu ciclo de funcionamento. Portanto, a sua potência é bem baixa, a quantidade de trabalho que fornece por unidade de tempo é pequena. Não obstante, hoje em dia, não temos essa máquina. O que deseja-se, particularmente, é ter uma máquina poluente, mas que forneça potência ao instante. Por isso, usa-se os motores de combustão interna. E, por último, veremos esse exercício número 2, onde tem-se como a máquina térmica de Carnot está entre um reservatório de alta temperatura de 500 Kelvin e um reservatório de baixa temperatura de 350 Kelvin. Qual é a eficiência dessa máquina térmica, onde as temperaturas dos seus reservatórios são 500 e 350 Kelvin? Qual será a máxima eficiência ou a eficiência dessa máquina de Carnot? A eficiência especificamente será equivalente a 30%. Mas o princípio por trás da máquina de Carnot é que é a máquina mais eficiente existente, ou é o próprio limitante físico. O princípio por trás da máquina de Carnot é que seja o próprio limitante físico de toda a máquina térmica, a própria eficiência. A máxima eficiência possível que uma máquina poderá ter nesse reservatório, trabalhando nesse regime, um reservatório de 500 Kelvin e um reservatório frio ou baixa temperatura de 350 Kelvin, seja de 30%. Qualquer outra máquina térmica que não funcione mediante o ciclo de Carnot terá uma eficiência menor a essa. Essa é a importância de comparar o limite físico da máxima eficiência e, portanto, toda máquina, qualquer máquina no mundo, apresentará uma eficiência menor que a máquina do limitante físico, a máquina de Carnot, ou o ciclo de Carnot. Se me faço entender, finalizamos essa aula de hoje e nos vemos numa próxima.